Eleições 2024, as eleições municipais batendo aí, já estamos aí na campanha e hoje eu recebo aqui, vou direto no assunto, recebo o candidato a vereador William Fraga, que é de Antônio Carlos. Já tem o número dele que depois ele vai falar, tá bom? Mas é o seguinte, cara, é um prazer enorme ter você de novo aqui, você já esteve aqui conosco na pré-campanha, a gente falou sobre a pré-campanha, mas para quem quiser assistir agora, né, que não assistiu lá na pré-campanha, eu gostaria que tu desse uma boa noite aí e te apresentasse, brother. Vai lá. Boa noite, Jean. Mais uma vez, um enorme prazer estar participando aqui do podcast Caleidoscópio. Eu sou o William Fraga, de formação engenheiro civil, possuo 2 graduações, mas aqui eu realmente exerço a de engenharia civil. Sou filho do Adelino Fraga, Fraguinha de Canudos, da dona Vandir. Sou casado com a Gláucia, que é filha de Astério Hoffmann e Irenita Vilvert Hoffmann, e sou o pai da Isabelle e do Ícaro. Nasci e cresci em Antônio Carlos, trabalhei pela região da Grande Florianópolis e em outros estados também. E pouco tempo atrás recebi um convite no início da gestão para estar exercendo o cargo de secretário de planejamento à época. Agora chegou no local que eu queria, candidato. É o seguinte, como é que a tua experiência de secretário de desenvolvimento urbano, e eu sei que tu foi responsável pela Defesa Civil, te preparou para enfrentar os desafios que Antônio Carlos pode ter aí pelo futuro? Bom, Jean, como o pessoal que me acompanha e vive atento às redes sociais, eu já comentei bastante sobre. Para mim foi uma escola muito importante, para que pudesse estar conhecendo como é que funciona a questão da iniciativa pública, como funciona todo o sistema, questões de licitações, questões burocráticas, questões legais. E teve também a questão que tu já comentou da própria Defesa Civil, que ela fica alocada à Secretaria de Planejamento, hoje Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que ali foi, sem dúvida, o que eu enfrentei de maior desafio. Tanto desafio profissional quanto desafio pessoal e humano. A Secretaria em si me deu suporte para que eu pudesse estar desenvolvendo o meu profissional, sabendo das dificuldades que o setor público proporciona no dia a dia dos profissionais. A Secretaria é muito gestão, né, William? É muito gestão. A gente... Mas a parte tua de formação de engenheiro, ela acabou te auxiliando como secretário ali? Muito. Eu sempre fui um engenheiro que, de formação, eu já fui logo para campo. Eu nunca fui engenheiro de escritório. Isso possibilitou que, nessa minha caminhada, eu aprendesse a gerir pessoas dos mais diversos níveis intelectuais e que pudesse sempre estar arranjando a melhor alternativa, porque os problemas realmente eles acontecem não dentro de um escritório, mas sim, realmente ele acontece no campo, na atuação. Com isso, a gente conseguiu estar gerenciando equipe, gerenciando pessoas, buscando desafios, né? Porque como a maioria das pessoas elas têm o costume de achar que dentro da iniciativa pública sempre está muito sobrecarregado de funcionários, que tem muita vaga, que tem muita pessoa para uma coisa só. Não digo que isso não possa acontecer em outros cenários, em outras regiões, mas na região de Antônio Carlos, o quadro de funcionários ele é um quadro bem enxuto. Então isso acaba... Mas isso geralmente, William, te interrompendo um pouco, desculpa, mas assim, isso geralmente ocorre em cidades pequenas, né? As cidades pequenas elas não têm uma arrecadação tão grande assim para manter um quadro de funcionários. Aí qualquer coisinha a máquina incha, né? Esse é um problema também, né? A gente tem que sempre manter, que é aquilo que a gente falou, a questão do próprio quadro de funcionários para não ultrapassar os 51%, questão de folha. Tem um monte de burocracia diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente chegava, tomava decisão, via o fluxo financeiro, via qual era a melhor saída, ligava para as empresas e executava. Na iniciativa privada, na iniciativa pública, a máquina gira um pouco diferente, porque primeiro tu tens que fazer todo um estudo, tu tens que estar analisando, tu tens que estar pegando 3 orçamentos. Tem uma parte burocrática mais forte, né? Tem uma parte burocrática que ela dá uma segurada no processo, mas isso daí em si ela vem para trazer segurança jurídica e um controle maior sobre o dinheiro público. Se fosse muito solto, teríamos muitos problemas de corrupção, teríamos... Dessa forma a gente já tem... Já tem problema, né? Tá vendo aí diversos... Esse ano aí foi recorde aí de
de prefeitos aí em Santa Catarina presos operações. nas operações, Várias acho que é operações. Mensageiro, né? Então, assim, o que tem que se entender que a iniciativa privada ela é reflexo de uma pessoa ou de um grupo que vai tomar a decisão, vai executar e é de momento, e a iniciativa pública ela tem uma parte um pouco mais burocrática que é necessária, não estou dizendo que não é necessário, mas que as pessoas elas têm que acabar reconhecendo. Por quê? Porque é ali que deixa o processo um pouco mais seguro. Seguro com a questão de dispêndio financeiro, seguro se é a melhor saída realmente a ser executada, enfim. Então, isso quem vem de fora, quem nunca trabalhou dentro da gestão pública, é fácil estar falando que é só fazer, é assim, é assado, mas quando tu ocupa uma cadeira dentro que tu tem responsabilidades com aquela pasta, com uma população, tu aprende a entender que o processo ele é muito importante. É óbvio que a celeridade do processo é o que define o quão rápido tu vai estar resolvendo a situação. Só que muitas horas isso acaba deixando oneroso o prazo de execução. Por que não foi feito ainda? A gente tem que fazer tudo na base da legalidade, né? E às vezes essa burocracia ela trava um pouco o sistema, né? Ela trava bastante, não é um pouco, ela trava bastante, né, velho? Trava. Mas é necessário, né, para que se haja, de certa forma, uma transparência. Cara, analisa para mim aí, sei lá, em 1 minuto, como é que foi a gestão do Geraldo nesse tempo aí que tu trabalhou junto com ele? A gestão que a gente teve do Geraldo do Felipe agora, nesses 3 anos e meio, que vai fechar 4 anos no final de ano, ela foi uma gestão que nós, internamente, a própria gestão, ela levanta dados, ela discute sobre, e os números eles são exorbitantes, tanto em entregas à população, quanto a arrecadação financeira para o município é realizada pelos próprios agentes, como projetos, como premiações. Então, assim, nós mesmos conversamos, analisamos, vimos os números, e é algo exorbitante, algo que Antônio Carlos nunca viu, e espero eu que veja mais para frente mais vezes. Tivemos um fluxo de obras esperadas, obras aguardadas, que foram, vamos dizer assim, um coringa para a gestão, porque foi realmente conseguida e executada. Vou te dar um exemplo. Temos a ligação do Morro de São Pedro. Pô, e aquilo lá foi uma pena, né? Negócio, eu já até vou tocar depois no assunto contigo, 2022, pô, acabou destruindo ali, né? E como é que ficou aquela parte ali de São Pedro ali? Vocês já estão construindo ela? Como é que vai estar? Ali foi o seguinte, Jean, naquele período, antes de eu falar um pouquinho A gente já vai chegar lá em 2022. Então, beleza, calma, meu querido. Ali é uma obra que conseguimos o recurso. Como vamos falar à frente da Defesa Civil, eu vou mostrar o caminho, como foi conquistado esse valor para o município. Essas obras das contenções, elas já estão acontecendo. Temos aí a do Morro de São Pedro, temos a do Rio Farias, que também está acontecendo, a Beira Rio, Marco Jorge Cres. Na sequência também vai ser dado o início nas obras das pontes, das 3 pontes. E, assim, a obra em si, eu sempre digo que o engenheiro ele é muito parecido com um médico. O médico, o erro dele vai mostrar da terra para baixo. O engenheiro, o erro dele vai aparecer da terra para cima. E ali, na verdade, a gente fez um procedimento como se fosse uma cirurgia. Tínhamos um caminho, que não era uma rua extremamente larga, teve que ter uma interferência humana muito grande, corte, aterro, altura... E o morro, cara, mexeu. É complicado. Então, né? assim, o problema que aconteceu, ele estava ali, ele ia acontecer, não é uma questão da obra bem feita ou uma obra mal feita, a obra ela foi executada dentro dos padrões que foram projetados, não tem erro de projeto, não tem erro de execução. Mas ali foi pressão de barro também que desceu, né? Tem um monte de coisa e assim, foi muita água. Foi muita chuva, foi um volume, assim, Antônio Carlos não tinha histórico disso ainda. Isso, e assim, eu só quero que tu volte na gestão do Geraldo. Como é que tu analisa assim? Eu queria que tu analisasse ela em 1 minuto. Analise a gestão do prefeito Geraldo em 1 minuto. Como é que foi trabalhar com ele? Como é que foi a tua experiência como secretário trabalhando com ele? Com o Geraldo? Até porque eu estou te perguntando, porque o Geraldo estava o quê? 5º mandato.
Então, 20 anos de gestão, fora o que ele já geriu fora de Antônio Carlos, acho que ele já foi até presidente do SEASA. Eu sei que ele era do DENIT, né? Ou do DEINFRA, uma coisa assim. Do DR, antigo DR. Isso. O meu primo, o falecido meu primo, o Ivan, trabalhou com ele da época do DR ainda. Então, como é que foi trabalhar com um cara de experiência assim, cara? Eu vou te dizer que eu conheço o Geraldo a minha vida inteira. Então, eu olhava o Geraldo na rua. O Geraldo é uma pessoa muito cativante. Ele é uma pessoa que te faz gostar da política. Eu fui um menino que entrou para falar no gabinete do prefeito com o prefeito. Eu devia ter meus 12 anos de idade. Eu fui recebido pelo prefeito Geraldo. Então, assim, é muito bacana tu ver essa conexão e essa inspiração. A gente vê todo um legado de entregas. Não tem bairro, não tem comunidade que não teve obra, atenção, apoio e a mão do Geraldo. Até a gente brinca, é difícil ver um Antônio Carlos sem o prefeito Geraldo. E eu, quando tive o convite que eu aceitei estar secretário junto da gestão dele, para mim foi muito gratificante. Ele é uma pessoa espetacular, primeiro pela serenidade dele. Ele é uma pessoa muito pé no chão. O Geraldo não faz promessas que ele não possa cumprir. Isso daí assim, ficou muito evidente e é algo que reflete na minha postura. Tu não vai estar dizendo que tu vai fazer alguma coisa se tu não tiveres condições de fazer. E o Geraldo sempre foi muito pelo povo de Antônio Carlos. Ele tem orgulho de falar da nossa população. E isso a gente vê estampado no rosto dele. A satisfação que ele tem, o orgulho que ele tem de ter dedicado tanto tempo da vida dele por Antônio Carlos e ainda assim ele olhar assim e dizer, não, eu sou Antônio Carlense, eu tenho orgulho de ser Antônio Carlense. E como eu te falei, o Geraldo é como se fosse um paizão, né? É aquele cara que tem horas que ele te dá um não para te segurar, para te provar para ele o porquê que ele tem que te dar o sim. Eu tive uma liberdade muito grande nas pastas enquanto secretário, autonomia, liberdade. Quando partia para a parte financeira, eu tinha que sentar com ele, eu tinha que apresentar os números, explicar os motivos. Ele tem fama de ser pão duro. E ele é pão duro. Corta isso, William. Corta aquilo, William. Vamos fazer assim. Um dos prefeitos, mas ele tem a fama de ser um prefeito econômico. Ele é muito. Ele toda a vida pensando, preocupação não só com o município, ele se preocupa com os servidores, com a folha de pagamento. Todo o investimento que o Geraldo faz é um investimento calculado, planejado, sabendo que o município tem condições, que não vai afetar pessoas, que não vai faltar remédio no posto de saúde. Então, assim, é uma gestão onde tu teve, no caso, nós tivemos ali uma equipe muito boa de profissionais, muitos técnicos das áreas de formação dando o seu melhor, porque aquilo, na verdade, quando tu entra, tu aceita para te dar o teu melhor, para te fazer acontecer, porque tu não está fazendo, que é diferente da iniciativa privada, que tu diz, agora eu vou fazer ou depois eu vou fazer. Não. A iniciativa pública, o que ela tem de burocracia, ela te traz essa vontade de fazer entregas à população. Então, tu se doa realmente a isso. Fazer muitas entregas. E o Geraldo, poxa, foi um parceiro de caminhada. E, além de tudo, vou te dizer que parte dessa minha caminhada de estar indo a político é reflexo de ter convivido com ele, de ver o quanto eu posso estar fazendo, ajudando, melhorando, com o aprendizado que eu tive, porque eu fui lapidado politicamente pelas mãos do prefeito, para que eu me tornasse uma pessoa capacitada a estar pleiteando o cargo que eu estou. Fora a minha graduação, fora a minha bagagem de vida, fora a minha origem, eu tive um professor que é penta. Então, assim, se tem alguém que podia me ensinar a política, como funciona, as preocupações que eu tenho que ter, as responsabilidades, foi o Geraldo. E em várias conversas que a gente teve, disse, William, isso aqui assim, aquilo dali a gente ainda vai dar uma seguradinha. Enquanto o dinheiro não estiver na conta, a gente não inicia, a gente não licita, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o Geraldo sempre era aquele paizão que ficava dizendo, cuidado nisso, fique esperto ali, isso pode dar errado. E trabalhar com alguém assim que ainda tem uma serenidade de... Eu nunca vi o Geraldo perder as estribeiras. O Geraldo é um cara que ele mantém toda a vida aquele temperamento, a serenidade dele, aquela classe dele, ele conversa, ele contorna a situação.
Já vi gente chegando braba no gabinete dele, e a pessoa sair sorridente. Então, assim, ele realmente, se eu estivesse na posição do Geraldo, eu seria uma pessoa muito feliz em fazer uma biografia. Porque o que o Geraldo tem de história para contar? Deve ter, né, velho? 20 anos de gestão. 20 anos de gestão. Uma coisa. William, é o seguinte, a gente vai falar sobre 2022 agora. Eu quero saber quais foram as principais lições aprendidas durante a crise climática ali de 2022 e como é que essas lições aí podem ser aplicadas futuramente aí para melhorar a resiliência do nosso município aqui. Como a gente tinha falado, a minha maior experiência, o meu maior desafio pessoal veio da parte da Defesa Civil que estava agregada. A Secretaria de Planejamento tem os seus desafios, mas lá é uma área que eu dominava, que eu conhecia, que eu aprendi os sistemas da Prefeitura, os caminhos que... A Defesa Civil era tudo novo, né? A Defesa Civil era tudo novo. E eu vou te agora, eu até vou pegar um parêntese nessa tua pergunta, porque eu realmente preciso passar isso para a população. Precisamos de pessoas que estejam realmente qualificadas a estarem nos cargos. Isso seja para prefeito, vereador, seja para qualquer função. E vou te explicar o porquê. Quando eu cheguei na Defesa Civil, a parte documental era muito pobre. E uma das primeiras coisas que me preocupou foi o seguinte: tudo que a gente, como eu falei da parte burocrática, tudo que a gente precisa de recurso depende de juntada de documentos. Então, se tu não tem documentos, tu não consegue dar entrada no processo, obviamente tu não consegue receber dinheiro para o município. E eu vim muito acelerado, vim com sangue no olho para poder mostrar resultado. E a coisa que sempre muito me preocupou era chegar uma hora que tivesse uma ocorrência e a população olhasse assim para mim: o que tu estava fazendo lá dentro que tu não conseguiu resolver isso? Estavas dormindo? Então eu cheguei assim, olhei e disse: poxa, preciso disso, preciso daquilo. Eu levei 6 meses organizando toda a parte documental, fazendo plano de contingência, juntando os documentos, tudo que precisava, e deixei separado. E tu acha que se não tivesse feito tudo isso daí, teria dado uma coisa mais grave? Porque, de certa forma, vocês tiveram alguma ação preventiva, seja no papel, ou seja em campo. Vocês acabaram tendo alguma ação dentro da Defesa Civil a partir do momento que tu resolveu estruturar essa parte aí. Então, se tu não estrutura essa parte, tu acha que, o problema teria sido maior? Na verdade, o problema teria sido gigante, porque assim, a partir do momento que eu me debrucei na Defesa Civil, que eu vi que aquilo era uma responsabilidade minha, que eu tinha compromisso, que eu ia ser cobrado por aquilo, e que eu tinha toda a estrutura profissional que eu tinha e eu podia desenvolver aquilo, eu comecei a estudar muito a Defesa Civil. Eu me preparei para a Defesa Civil. Eu estava em contato direto com o Estado, estava com pessoas ao meu redor de outros municípios me orientando, dizendo: William, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E através de todo esse estudo, essa preparação, a gente conseguiu... Dessa parte burocrática. Da parte burocrática, eu consegui ver os apreços das coisas que eu ia precisar em um momento de catástrofe. Então, a minha maior preocupação sempre foi assim: eu vou estar em casa dormindo, meu telefone vai bater, o município está acabando, e eu vou olhar assim e vou dizer: e agora? Então, como eu me preparei, eu já sabia para quem ligar, quem chamar, como iniciar as tratativas dos trabalhos, quem podia ficar responsável pelo quê. E nisso daí teve a aproximação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que aqui no município a gente realmente é muito unido nessa causa, sabe? Trabalhar a prevenção. E nisso daí ficou, não vou te dizer que ficou fácil, eu fiquei 3 noites sem dormir, 4 dias direto, trabalhando, sem problema nenhum, porque é o trabalho. A partir do momento que tu te coloca à disposição de executar um trabalho, tu tem que estar preparado para aquilo. Exatamente. Não é esperar acontecer, dizer: estava em casa dormindo, não vi, não escutei meu telefone tocar. Eu ficava de plantão. Então, assim, foram situações que botaram tanto a parte técnica, a parte humana, como a parte do comprometimento com a profissão em prova. E nós, graças a Deus, não perdemos nenhuma vida. Através da juntada de documento,
A gente conseguiu recurso federal próximo a 8,7 milhões, um marco histórico para o município de Antônio Carlos. Vou te dizer que se não tivesse o trabalho da documentação, seria quase impossível o município ser contemplado com isso, tá? Tem gente agora que talvez vá dizer que é obra eleitoreira, porque não sabe como é que funciona aquela parte que eu te falei anteriormente da burocracia. A gente nem está falando... Demora, né, para vir. A gente nem está falando em nível de Estado, tá? Mas essa verba já veio toda... Ela veio da Defesa Civil Nacional, né? É assim, ó. Ela não foi verba de gabinete de deputado, né? Não. Foi direto da Defesa Civil Nacional. Então, a gente não está falando em ir ali na Casa Civil... Para conseguir uma verba dessa daí, vocês tiveram que levar já os projetos meio que prontos, né? Já, sim, a gente... Tá aqui, eu preciso disso aqui para fazer isso daqui, senão também não... Primeiro, a gente fez o seguinte, a gente fez um relatório muito bem feito. Com esse relatório, a gente fez uma estimativa prévia do valor. Como a gente trabalha sempre com o pé no chão, a gente não botou nada além da realidade mínima possível, porque se extrapola alguma coisa, eles simplesmente cortam. É mais fácil eles adicionarem do que eles reduzirem na interpretação técnica. Com isso foi enviado a Brasília analisou, deu o retorno, nisso a gente começou a licitação, o valor deu um pouco acima, fizemos os reajustes das metas. E daí o que acontece? Esse valor ele vem em parcelas. Só que o difícil com Brasília é até tu começar a fazer o dinheiro cair na conta. A partir do momento que o dinheiro começa a entrar na conta, tu tem aquela segurança que realmente está acontecendo. Porque como o prefeito Geraldo, que é um cara de tantas gestões, vivia falando para a gente, pessoal... Irmão, gato escaldado tem medo de água fria. A gente só acredita quando o dinheiro está na conta. Então, assim, a gente está executando... Nisso daí é feito o relatório das medições, é enviado para lá, feita a prestação de contas e eles mandam outra parcela. E é assim que é feito. Vai fazendo as prestações, vai recebendo as parcelas. O dinheiro não vem num bolão e diz, agora vocês podem fazer, não. É parcial. Assim era mais fácil, né? Era mais fácil, mas mesmo assim é... Mas assim, William, né? com relação a essa verba toda aí da Defesa Civil Nacional, chega indo quase na casa de 9 milhões, 8,7 milhões, uma verba aí que realmente é uma verba histórica, né? O município nunca, que eu saiba... informação, não, já vi, consegui 2, 3, mais uma verba desse tamanho aí. Em quais obras essa verba ela vai ser? Para quais obras essa verba vai ser destinada? Essa verba ela vai ser destinada para aquelas 7 obras que a gente tinha falado, que é aquele deslizamento do Morro de São Pedro, a da rua Marco Jorge Cres, a da rua Beira Rio, lá do Rio Farias, Padre Carlos Gesser. Daí tem 3 pontes. Essas 3 pontes, elas são distribuídas aí no município, são 2 de 20 metros e uma de 30 metros. Então, assim, para a gente até ir além agora no assunto, o que eu vejo quando eu olho para trás? O que eu olho para trás em relação da Defesa Civil foi uma experiência avassaladora profissionalmente para mim, me deixou preparado para uma situação que eu espero que o nosso município nunca mais passe, mas se passar eu estarei no município, indiferente em que posição eu estiver, eu estarei pronto para ajudar. Nem que seja como voluntário. Nem que seja como voluntário. Me deixou também uma realização profissional e pessoal muito grande, porque o serviço foi bem feito, o processo foi bem feito e conseguimos marcar história através de um trabalho de qualidade, através de pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque não cabe mais porque é amigo do fulano ou porque está no ar da graça, isso aí já foi. Tem que ter pessoas qualificadas para estar buscando o melhor para o município. Eu vivo dizendo e vivo conversando com o pessoal na rua, na minha visitação, que eu espero de coração que a população enxergue a prefeitura como uma empresa. Eu quero ser contratado para estar ali. Eu não quero estar ali porque eu sou amigo de alguém, ou porque eles acham eu engraçado, ou porque eu sou o cara do TikTok, entendeu? Eu quero que o pessoal me coloque no serviço público pelas minhas qualificações, por William ser quem o William é, por William se doar por Antônio Carlos, por William brigar pelas pautas de Antônio Carlos. Porque se tu não tiveres o mínimo, tu só vai ser mais um. E o município ele sofre muito, muito. E eu digo muito porque, como eu vi, eu assisti de camarote lá do Executivo o que acontece no Legislativo,
a falta de preparo. Não vem recurso, não conseguem projeto. Simplesmente é a mesma ladainha de sempre. Lâmpada queimada de poste, bueiro entupido, boca do lobo onde tem tampa quebrada. E assim, eu tive até, durante um período, secretário de obras. Tive a oportunidade de conhecer outros secretários de obras. Isso daí a gestão sabe. Indiferente de quem tiver, a pessoa responsável, ela vai saber que tem. Talvez ela não consiga fazer de imediato, por falta de equipamento, falta de mão de obra, mas eles sabem. A população ela tem que esperar mais de um vereador. Ela tem que esperar mais de um político. Ela tem que saber que essa pessoa realmente vai fazer a coisa acontecer. Porque se ficarmos pensando que não gostamos de política, que isso não interessa, que está tudo certo, eu acho que daí eu estou no local errado. Porque eu quero me doar por Antônio Carlos, eu não quero ser um político de estimação de alguém, eu não quero ser aquele cara que é amiguinho de alguém, conseguiu entrar lá na Câmara, porque... Não, eu quero que o povo de Antônio Carlos me contrate para trabalhar e representar eles. Porque eu garanto que, como eu já mostrei, aqui não falta trabalho. E aqui tem competência. Então, a minha entrega, eu não prometo nada na rua, tá? Eu só prometo uma coisa, que eu vou trabalhar muito. E eu acho que é isso que Antônio Carlos precisa, de pessoas comprometidas com o trabalho. Eu quero te perguntar, eu sei que eu estou deixando de falar, né? Estou deixando de falar aqui, estou sendo um bom ouvinte. É o seguinte, cara, qual foi a hora assim, do start? Pô, eu quero ser vereador. E eu vou te perguntar, candidato, porque é o seguinte, o senhor já foi secretário. Secretário é o cara que tem caneta, não é? Na verdade, ele tem a caneta, pouca tinta, mas tem caneta. Para quem não entende, isso daí é um trocadilho legal, né? Porque quem tem a caneta mesmo é o prefeito, né? Mas o secretário tem uma caneta com a tinta mais fraca. O vereador hoje, eu não estou falando aqui de Antônio Carlos, eu estou falando num geral, ele não tem a caneta, ou quando tem caneta, ela não tem tinta. Como é que o senhor vai enfrentar esse desafio de sair do executivo e agora vir para o legislativo e aquele negócio de pede e nunca ser atendido? O senhor tem os caminhos aí de trazer verbas para Antônio Carlos? Quais são os parlamentares aí que estão apoiando o senhor aí nesse pleito aí? Jean, aquilo que eu te falei, eu gosto muito de um desafio. Então, minha carreira política, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei de política de perto. Tá? Desde a minha época, eu ainda nem votava, e eu já estava nos bastidores. Cuidando à noite, dando uma volta de carro, fazendo isso, fazendo aquilo, conversa com um, vai numa reunião, vai em outra. E isso daí sempre me deixou aguçado. Eu não venho de família política. Minha família é uma família humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe do lar, cuidava de uma mercearia e de um barzinho, criou eu e a minha irmã. O pai sempre pregando aqui a linha, o pai e a mãe. Vocês têm que trabalhar e estudar. Vocês têm que trabalhar e estudar. Se vocês querem ser alguém na vida, vocês têm que trabalhar e estudar. Então eu sempre, por eu não ser de uma família política, o caminho político ele se torna muito difícil, porque eu tenho que construir o meu próprio caminho. Eu não tenho apoio, eu não tenho pessoas que têm uma geração apoiando politicamente. Eu não tenho um sangue azul político. E isso fez com que eu sempre estivesse nos bastidores. Com esse convite do nosso prefeito Geraldo Paulo para estar secretário, foi a porta de entrada para a política. Então eu disse, eu vou fazer desse caminho uma oportunidade, porque eu gosto de política. Eu gosto do que a política pode transformar dentro de uma sociedade. E comecei o meu trabalho. Junto com o meu trabalho, eu acho que quando tu faz alguma coisa bem feita, ela já é meio que automática a te abrir portas. Então, todo aquele meu comprometimento com o município, por ser aquele menino do bairro Canudos, que sempre teve muita dificuldade, na base do trabalho e do estudo, conseguiu chegar onde é que está, eu quero deixar essa cidade cada vez melhor. Isso seja para aquela outra criança que existe lá no outro bairro hoje, que está num cenário igual esse, eu quero que ele olhe para mim e diz assim, não, se aquele maluco lá conseguiu sair daquela situação, eu também posso. E eu vivo me botando à prova. Óbvio que, agora eu vou falar um pouquinho de família, eu tenho pessoas espetaculares ao meu lado.
antes de eu dar o passo, dizer assim, não, agora eu vou trabalhar política, eu vou ser uma pessoa que quer ir para o caminho político, eu conversei com a minha família. E, para ser bem sincero, tá? Eu não tive um não dentro da minha família. Isso engloba a família da minha esposa, isso engloba a minha família, isso engloba a família dos meus pais, a minha irmã. Todo mundo abraçou a causa comigo. Então assim, vai, tu leva jeito, tu é bom, tu trabalha bem, tu fala bem. Então tudo isso foi se moldando e eu disse assim, não, eu vou deixar a minha porta aberta. Se for do interesse do partido, eu deixo meu nome à disposição. E engraçado assim que eu já de cara, a hora que começaram a perguntar, já começaram o nosso grupo político, o William tem perfil e tal, e começaram. E nessa caminhada eu disse, não, galera, eu deixei bem claro para eles assim, estou deixando meu nome à disposição do partido, seja para o cargo que for, porque eu não tenho medo. Então, seja para vereador, seja para vice, seja para prefeito, o que vier eu topo, porque eu quero trabalhar por Antônio Carlos, indiferente de onde eu estiver. Aí, com isso, teve a combinação, foi feito um estudo, foi feito pesquisa, analisado muitos cenários, e daí me chamaram e disseram, não, vai ser legal que tu vá a vereador a primeira vez e tal, e coisa. Eu disse, não, eu topo, tô amarradão. E topei a doideira e let's go. Nós vamos embora. Aí comecei e a gente vai sentindo na rua. E o que o povo pode esperar de um William vereador? Eu ia chegar aí, aquilo que eu te falei. Eu vou na base do trabalho. Não vou prometer milagres, eu não sou desse tipo de pessoa. Eu acho que todo o meu histórico de trabalho está aí. Tu me comentou antes sobre a diferença do poder da caneta. Em parte eu discordo. Se a gente tiver um legislativo bem atuante, esse legislativo vai poder fazer uma transformação tão grande quanto um executivo, de outras formas. Não com, talvez, a assinatura de obras, a construção de escolas, mas eu posso ser o cara que vai conseguir o recurso para essas obras. Eu tenho meus contatos, eu tenho uma apoiadora minha dentro da Assembleia Legislativa, eu tenho outros, mas exclusivamente eu vou falar dela porque a Paulinha. A Paulinha é alguém muito especial para mim. E te digo isso porque eu cheguei para conversar com a Paulinha, tem gente que pensa, secretário é autoridade, eu nunca me vi como autoridade. Por quê? Quando tu chega para falar com outro político, daí tu vê o quão autoridade a tua pessoa tem. E a primeira pergunta que todo deputado fazia é o seguinte, tu é vereador? Eu dizia, não, sou secretário municipal. Porque o que interessa a maioria dos deputados é o teu poder de voto. E o meu cargo era um cargo indicado. Eu não tinha voto. Beleza? Tinha meus votinhos e tal, que eu sempre trabalhei, política e tal. Mas se não tem registro de voto, tu não tem peso. E todo mundo se interessa, é uma política de ganha-ganha, dá e recebe. Então, com isso, num belo dia eu conversei com a Paulinha, a gente foi atrás de recurso daqui, recurso dali, todas as obras. Isso eu estou te falando lá na origem, tá? Quando eu assumi a secretaria, isso daí foi em 2021. Fevereiro de 2021, logo na sequência, uns 2 meses depois, eu já conheci a Paulinha. E a Paulinha me estendeu a mão. A gente conversou, a gente teve uma certa conexão em relação a ideias, porque as ideias delas são muito semelhantes às minhas, assim, sobre fazer o bem, sabe? E a Paulinha virou minha madrinha política. Então, com isso, aquela pessoa que não tinha o registro de um voto, que não era um candidato, era alguém que estava indo lá e pleiteando recurso, trazendo mais recursos que muito candidato a vereador que já estava na nossa Câmara Municipal há muito tempo. E isso daí foi me dando gosto, porque, por exemplo, por jogada política, as emendas impositivas, algumas foram pagas até julho, outras serão pagas em novembro, por exemplo. Em Antônio Carlos, a gente não foi contemplado com um totem na frente da escola, que é aquela sinaleira eletrônica. Por quê? Porque o governo do estado não repassou recurso. Porque é coisas de cartas marcadas, é o que interessa, é o que vai agora e o que vai depois da eleição. E isso daí, mas a gente conseguiu. Até o final desse ano, a gente está instalando na frente do Colégio Altamiro Guimarães
a nossa sinaleira, nossos totens lá para cuidar da segurança das nossas crianças, dos próprios motoristas, dos pedestres, ciclistas. E isso daí para mim vai ser histórico, porque um passo desse vai refletir muito além do valor. É a primeira sinaleira de Antônio Carlos. A gente está preocupado com a mobilidade da cidade, a gente está preocupado com a segurança das crianças, dos pedestres, dos ciclistas. Então, a hora que aquilo ali estiver instalado, e isso daí vai ser depois da eleição, aquilo ali vai me encher o coração assim, com um sentimento que é surreal. Então, o poder, eu acho que muitas horas tu não precisa ficar dizendo fui eu. É um conjunto, porque o vereador sozinho ele não faz nada. Mas o vereador com contatos com pessoas que estão dispostas a ajudá-lo e que realmente compram a ideia dele, ele vai muito longe. Isso sem contar na parte de legislação, a gente tem que estar reformando, ajustando várias legislações municipais, tem muita coisa a fazer. Só que é de um jeito diferente, de uma forma diferente, e que eu estou muito ansioso para estar sentindo essa sensação. Cara, considerações finais aí então. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aí o teu número aí como candidato. Tu vai fazer um pedido de voto aqui. A gente vai liberar esse pedido de voto para todos os candidatos que vierem aqui. Eu aproveito antes de o candidato William Fraga encerrar aqui. Quero fazer um convite a você que é candidato aí ou candidata a prefeito, vice, vereador. No momento não teremos eleições para deputados, nem para governador, muito menos para presidente. Mas teremos prefeitos e vereadores aí. O pleito municipal de 2024 está chegando. 6 de outubro, para quem não sabe, já está batendo aí. Vai ser um corre. Os candidatos têm 45 dias praticamente de campanha. Acho que é 44 até, porque a campanha vai até o dia 5, porque dia 6 já é o pleito eleitoral. De antemão, já desejo para ti uma ótima eleição, um ótimo pleito aí para enfrentar aí, que se o senhor for contemplado aí, faça um ótimo trabalho por Antônio Carlos. As considerações finais é com você. Queria mais uma vez deixar o meu muito obrigado aqui pelo convite. Queria agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouco mais do William Pessoa, William Trabalho. Tento sempre passar aquilo que eu sou da melhor maneira possível e espero que a nossa população compre a ideia, que vista a camisa do trabalho junto com o William, que contrate o William para estar exercendo e representando eles lá na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Como eu falei, isso daqui não é um trabalho de uma única pessoa, a gente corre atrás, a gente teve a pré-campanha, a gente agora está tendo a campanha, o momento da gente realmente fazer a diferença, de podermos melhorar o nosso quadro de vereadores com pessoas qualificadas, com pessoas com capacidade de estar representando esse povo de Antônio Carlos, que é um povo ordeiro e trabalhador. Para isso, quero agradecer a toda a minha família por todo esse apoio, por todas as pessoas simpatizantes do William, que conhecem o William ou de agora, ou lá do William, filho do Fraguinha de Canudos, aquele menino que andava achando sandália de dedo lá para cima e para baixo, incomodando geral. E convido vocês que estão assistindo a gente nessa noite, a estarem acompanhando minhas propostas, minhas ações na nossa página do Instagram. Fiquem à vontade, Instagram, Facebook, procurem lá o William Fraga, vocês vão achar. Tem muito conteúdo, muito trabalho para a gente mostrar. Podem me chamar também no direct, a gente troca uma ideia, a gente vê alguma situação, por exemplo, ideias de projeto, para a gente estar incluindo ideias que realmente somem ao município de Antônio Carlos. Me comprometo com vocês a estar trabalhando. Espero que vocês me contratem para estar representando vocês dentro do Legislativo. Aqui é o William Fraga, 15007. Obrigado, candidato. Obrigado, William. É isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando esse episódio aqui. Tivemos hoje o candidato William Fraga, de Antônio Carlos. E... Por que 15007? Você já pensou naquilo? Eu já pensei agora no agente 007, velho. Foi por isso? Foi por isso. O cara é fã do 007. Não. Deixa agora eu te contar a resenha. Agora eu vou contar a resenha. Galera, um framezinho aí bem rapidinho. Por que é o 007? Sempre fui fã da saga 007. Então, assim, a gente sempre viu uma pessoa extremamente qualificada, pronta para o que vier. Bonde.
James Bond. Eu sou Bond. E daí, assim, ó, dentro disso, isso é mais ou menos o meu perfil. Eu estou preparado, estou qualificado. A gente sabe que tem muito tiro, porrada e bomba aí na rua, mas isso daí não me assusta. Eu estou bem tranquilo para estar enfrentando estes desafios. Então, assim, ó, William Bond. William Bond. Eleição é isso aí, gente. Eleição é divertido. Então, assim, ó, espero você, candidato ou candidata que quiser vir aqui, entre em contato conosco. Tem o Instagram, já podcast já está funcionando. Nós vamos, não vamos dar pausa aí. Nós vamos continuar, tá? Os nossos episódios semanais. Porém, a gente vai vir agora, como época de eleição, a gente vai dar o espaço aqui para fazer um serviço também para que você possa conhecer os seus candidatos aí e, de certa forma, escolher o melhor candidato aí para sua cidade, tá bom? Um abraço, até a próxima, fui!